Olá, bem-vindos ao programa Artesanando e hoje com a ideia de renovação. A gente recebeu várias mensagens pedindo renovação de móveis e duas delas, uma da Lisete e uma da Zezé, pedem renovação de móveis, que você possa trabalhar em cima de um móvel antigo. A Lisete, inclusive, me diz que tem uma cômoda com um espelho, que é uma coisa bem típica do começo do século passado, década de 20, 30, que se fazia muito aquelas penteadeiras com banquinho acompanhando. E eu tenho aqui uma dessas cômodas, que era da minha avó, e eu vou usar em cima do banquinho, que é menor e mais fácil de entender como é que pode trabalhar. E a Zezé tem uma moldura com espelho, aquelas fotos antigas, lembra? Aquelas ovais que tinham foto da família. Ela quer reutilizar isso. Zezé, você pode usar a mesma técnica da Lisete sobre a moldura e a foto você pode colocar o que você quiser, pode até colocar um quadro, juntar várias fotos, fazer um trabalho de scrapping, ou só colocar uma foto bem bacana também, que fica bem legal. Então o tema hoje é renovação. Vou começar trabalhando em cima de um móvel, que é esse banquinho que eu falei que era da minha avó, que é esse aqui, ó. Tá? Então, se você tem uma peça antiga que você gostaria de renovar, uma coisa muito importante é sempre preparar essa peça. Essa peça aqui, inclusive, foi uma surpresa porque ela tinha um verniz meio cor de uísque, aquele castanho bem forte, com cor de uísque mesmo. E aí o que eu fiz? Eu lixei, não foi suficiente a lixada. Tem um produto que é indicado para tirar todo esse verniz, cera, qualquer coisa que tenha sobre a madeira, que chama Pintoff. Só que é um produto bem tóxico, então use isso com uma máscara, em um lugar bem arejado, se possível use uma luva também, porque ele é bem agressivo mesmo, tá? Então cuidado com isso. Você vai passar o Pintoff de um dia para o outro, passa e espera secar. No dia seguinte ele vai estar todo craquelado, vai estar estourado toda a madeira. E aí você vai passar uma lixa, também com a máscara, porque vai levantar uma poeirinha ali. E esse negócio está muito antigo, né? Esse verniz está velho, essa cera também está velha, então para evitar que você fique dodói aí, use uma máscara para proteger isso. E aí ele vai ficar desse jeito. Quando eu fiz isso nessa peça, eu descobri que a madeira que tinha embaixo do verniz não era aquela madeira whisky, ela era uma madeira meio roseada. E eu achei ela tão bonita que eu resolvi não fazer nada sobre ela. Eu vou pegar uma pasta dourada, que chama Gold Fix, e com diluente Eco, eu vou fazer uma brincadeirinha. Essa parte aqui eu vou fazer uma aplicação de tecido. Essa parte que não vai receber o tecido, eu vou fazer essa brincadeirinha com o Gold Fix. Então eu vou pegar aqui, ó, e passar sobre isso um pouquinho dessa pasta e vou manchando um pouquinho para cá. Eu não quero deixar isso completamente dourado não, tá? Eu quero só fazer uma brincadeirinha disso aqui, que é o que a Zezé também pode fazer sobre a moldura dela. Não precisa ficar nem muito igualzinho, porque o bacana é o desgaste mesmo, parecer que é uma coisa que está meio propositalmente feita dessa maneira. Eu vou esperar secar isso, e aí vou fazer o seguinte, nessa parte, onde já está lixado, mas não tem mais nenhum acabamento, eu vou pegar um pano limpo e seco, e vou pegar uma cera, que é uma cera para móveis mesmo, e ela é incolor, ó. Tá vendo? Ela não tem cor nenhuma, ela tem aqui essa esbranquiçada, mas quando eu aplicar na madeira ela some. Eu vou aplicar essa pasta sobre a madeira com o próprio paninho seco. Tá vendo que ela dá uma escurecidinha de imediato, como se ela estivesse molhando a madeira. Mas daqui a pouco ela some. Esse acabamento que eu vou dar aqui vai proteger a madeira e vai deixá-la fosca, que eu prefiro a madeira fosca do que brilhante. Agora a gente vai fazer a aplicação do tecido sobre essa base aqui. Importantíssimo, a gente vai usar cola branca, essa cola normal que todo mundo conhece. Ela não é diluída, ela é aplicada diretamente sobre a madeira e o tecido aplicado sobre ela. Outra coisa, esse tecido que eu vou usar aqui, como é um objeto de uso que a gente vai ter para só sentar, vai mexer, pode ser que caia sujeira, caia líquido e tudo mais, eu vou usar um tecido de decoração, aquele que vai para o sofá. Não é um tecido de algodão de patchwork, por exemplo. O tecido de algodão de patchwork ele é ótimo,
mas ele pode ser usado para outro tipo de aplicação, tipo no MDF, numa madeira de uma peça que vai ser colocada num uso menor. Essa peça aqui, como vai ter um uso excessivo, se a gente colocar o tecido de patchwork, ele pode sujar, ele pode manchar, ele pode ficar desgastado, e esse tecido aqui já é pronto para estofados mesmo. Então a gente vai usar esse, principalmente porque ele já vem com um acabamento chamado Scotch Guard, que protege e caso caia alguma coisa você pode limpar sem nenhuma sujeira, tá? Então eu vou aplicar a cola branca. E aí eu vou fazer a aplicação do tecido nesse pedaço que já está aqui, tomando o seguinte cuidado. Ups. Uma coisa importante, eu coloco o tecido aqui e dou uma olhada para ver se ele está centralizado, para ver se o desenho está bonito. Como ele tem muitos desenhos aqui, se eu não tomar cuidado com isso, eu corro o risco de deixar torto. Então eu acerto aqui bonitinho, vejo se está certo, acertei isso e aí continuo a colagem. Fez a aplicação do tecido todo, espera secar. Espera secar por um dia. Não mexa nisso por um dia. Depois que estiver bem colado, aí sim você vai mexer, tá? Agora a gente vai recortar. Essa tesoura tem que ser uma tesoura muito boa, tem que estar cortando muito bem para você cortar direitinho aqui no desenho da peça. Olha só, esse é o resultado final, mas ainda falta um passinho que eu preciso esperar terminar aqui. Eu passei mais um pouquinho de cola em todo o entorno para poder fazer um recorte mais perfeito. Eu prefiro o tecido aplicado e deixar no fio que eu acho mais bonito. É uma opção pessoal. Você pode fazer um acabamento em volta com um cordonê, sabe aqueles acabamentos de carpete que tem bem fininho que você pode usar aqui também? Ou pode também fazer uma aplicação com uma passamanaria. Outra opção também que você pode fazer também é colocar um travesseiro aqui embaixo, murchinho, não muito cheio, e fazer isso mais almofadado. Só que aí seria legal você levar também num aplicador de tecido, num tapeceiro que pode fazer isso mais bem feito para você, porque vai que não fica bom aí você vai falar mal de mim. Só que agora você espera só um minuto, que eu vou dar uma dica, um pulo do gato, uma coisa bobinha, mas muito legal que vai te ajudar muito com pet appliqué. Espera só um minuto. Você gosta de pet appliqué? Hoje é uma técnica que está bastante difundida, tem muita gente fazendo pet appliqué e muita gente usa o termocolante para fazer, para garantir, na verdade, que o tecido não se desfie e que o trabalho fique bem acabado. Só que eu, particularmente, prefiro não usar o termocolante. Não que eu não goste dele, que eu tenha alguma coisa contra. Eu só acho que o tecido fica mais bonito na aplicação se ele fica mais maleável e o termocolante deixa ele meio durinho. Então, se você tem medo de que o tecido desfie, eu vou dar uma dica bem legal para você, em cima desse trabalho que eu fiz aqui, ó. Esse aqui é um trabalho feito com um tecido de azulejo português. E aí eu peguei, dei uma recortada no azulejo português e remontei esse azulejo sobre o barrado, que é um barrado desse aqui que é feito para pintura e decupagem. E esse barradinho aqui, ele funciona bem para fazer o pet appliqué. Então eu fiz aqui. Aí o trabalho fica muito bonito, e você tem medo que ele vai desfiar. Então eu vou te dar uma dica que é bem bacana. Pega um pires, aí eu vou pegar aqui, ó, uma colherinha de cola pano. É um pouco de cola pano. A mesma medida eu vou usar de álcool, qualquer tipo de álcool, menos o gel, tá? O gel não dá. Mesma medida de álcool. E aí eu vou pegar um pincel fininho e vou diluir essa cola pano no álcool.
do excesso, venho aqui em volta do bordado que eu fiz e passo essa mistura de álcool com cola pano. O que acontece? O álcool, ele aumenta a hidrofilidade do tecido, o que significa que é como se, de repente, os poros do tecido se abrissem e a cola entrasse na trama do tecido. Então, se eu faço isso, primeiro eu coloco menos cola pano, que as pessoas têm a tendência de exagerar, e não mancho o tecido. E ele vai lá no meio da trama e protege a trama do tecido com a cola pano, ou seja, ele não vai desfiar. Mas qualquer lavagem desse tecido tem que ser feita a partir de 72 horas. Então não vai fazer isso e colocar para lavar no dia seguinte, que ele corre o risco da cola sair. Então espera pelo menos 3 dias aí para poder garantir que o seu tecido não vai desfiar depois que você fizer. E aí eu tenho um trabalho que o tecido fica mais molengão, ó, que o termocolante impossibilita isso. Ele fica mais fofo, mais gostoso, tá? E aí você pode lavar tranquilamente sem nenhum problema. Uma dica para você trabalhar com pet appliqué sem precisar do termocolante, é só fazer essa misturinha. Detalhe importantíssimo, importantíssimo. Faça somente a mistura que você vai usar, porque o álcool tem a tendência de evaporar e aí você vai ficar somente com uma cola pano lá, que foi alterada pelo uso do álcool. Então, coloque apenas a quantidade que você vai usar, faça a diluição e faça essa aplicação, depois você não vai ficar gastando material à toa. Combinado? Inscreva-se aqui no canal do YouTube para você acompanhar as novidades do Artesanando. Siga a gente no Instagram. Vai lá também, curta a gente no perfil do fanpage da Facebook, a nossa fanpage, que sempre tem alguma novidade também. E se você tem alguma ideia, tem alguma sugestão, tem alguma dúvida, mande a sua pergunta para a gente. ideia@programaartesanando.com.br. E aproveite para renovar a sua vida com essas sugestões aqui do Artesanando. Um beijo e até breve.